Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Continuação do que nós meditávamos ontem de manhã e à tarde. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Repito, mas o homem natural, a mulher e o homem entregues à sua natureza, não aceitam as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Palavra do Senhor. Nesse versículo, São Paulo, muito fiel àquilo que ele vem refletindo e que nós estamos tentando partilhar com vocês, coloca-nos a grande causa de todos esses problemas que nós salientávamos ontem e o Padre Jonas hoje de manhã. Nós deixávamos uma pergunta no coração de vocês ontem. Se Deus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, se Deus é esse Pai que derramou o Espírito Santo em nossos corações, por que é então que acontecem tantas desgraças no mundo? Por que é então que uma criança nasce com uma doença genética? Por que é então que acontecem acidentes, tragédias? Coisas que nós não conseguimos entender, e de fato não vamos entender. E pior ainda, não entendemos nem a causa e nem aprendemos com as consequências desses acontecimentos. São Paulo está dizendo, num dos textos mais antigos do Novo Testamento, escrito 25 anos depois da ressurreição de Jesus, que a grande causa desses problemas está no fechamento ao Espírito Santo. Pense no que nós meditamos ontem e hoje de manhã. Deus preparou coisas estupendas para nós, prodigalizou. Mas, quando nos fechamos no espírito humano, e quando nos fechamos no espírito humano, nós estamos aliando-nos ao espírito encardido, ao espírito maligno. Fechando-nos em nós mesmos, além de não compreendermos as causas dos acontecimentos negativos, repito, não compreendemos e não aprendemos com as suas consequências. E cria-se um círculo vicioso, que nós precisamos, pela experiência do batismo no Espírito, que queremos implorar de forma toda especial na tarde de hoje, na Santa Missa que vamos celebrar, a Missa de Pentecostes, que se transforme, primeiro, que cesse esse círculo vicioso, e que se inicie em nós, na dinâmica do Espírito, e essa é a palavra que Lucas vai falar, inclusive na primeira leitura de hoje, o Espírito que é esse dínamos, essa força, esse movimento de Deus, então vai começar em nós um movimento de um círculo virtuoso, contrário do círculo vicioso. De onde vêm esses problemas terríveis, essas desgraças, essas doenças? Do fechamento do ser humano ao Espírito Santo de Deus. Veja meus irmãos, a ciência sabe disso.
Quando a ciência descobre que uma pessoa tem câncer, o câncer, aliás, um grupo de médicos norte-americanos, os criadores do AZT, durante 20 ou 30 anos, inclusive com somas vultosas, eu falo sobre isso no meu livro Viver com HIV, eles fizeram pesquisas porque eles acreditavam que o câncer era uma doença virótica, provocada por um vírus, como o vírus da gripe, como o vírus do HIV e de tantas outras doenças. Então trabalhou-se para criar um remédio que pudesse impedir o vírus de contaminar a pessoa. Foi criado o AZT, que depois foi usado quase que numa coincidência que só as antas conseguem percebê-la, porque quando o mundo descobriu uma doença já tinha o remédio preparado anteriormente. E pior que tem gente que acreditou nisso, que a ciência já estava tão avançada que ela estava criando um remédio para curar uma doença que ainda não existia. E isso trouxe trilhões, 4 trilhões de dólares aos cofres do governo norte-americano, até hoje. A questão da patente. Hoje, a África, por exemplo, com 25 milhões de pessoas contaminadas com HIV, eles não estão nem aí para esses 25 milhões. Interessa em ganhar dinheiro da patente desses medicamentos. Uma coisa estúpida, uma coisa absurda, uma coisa terrível, uma coisa demoníaca. Pois muito bem, quando Robert Gallo achava e supunha que o câncer era uma doença virótica, então estava explicado. É um vírus que entra de fora para dentro e que se instala ou no útero, ou no ovário, ou nos testículos, ou no osso, ou no sangue, e provoca a doença. Mas o câncer não é virótico. A ciência ainda questiona a origem do câncer. Já sabe o que é. Aliás, por isso que essa doença, que eu não sei o nome científico, e nem quero saber, porque eu não estou nesse grupo daqueles que ficam estudando nome científico de doença, por isso que ele tem esse apelido de câncer. Câncer é caranguejo. É como se fosse podia ter apelido também de aranha. Mesma coisa. Ou de polvo, de lula, não aquele. O lula do mar, que inclusive é mais simpático, mais bonito, não é? Faz menos mal. É esse lula, o lula de polvo, crustáceo, não sei se ele é crustáceo, porque ele não tem osso, né? O crustáceo sem osso é uma coisa nova que também a ciência está criando. Por isso que tem esse apelido da doença, porque ele, a partir de um núcleo, ele vai se alastrando, ele vai criando pernas. E normalmente quando descobre, porque quando descobre a doença já avançada, dificilmente tem cura, porque descobriu já uma perninha dele, o núcleo dele está lá, já está destruindo. Por isso que quando pega órgãos vitais, nós sabemos, creio que todos nós aqui já passamos pela experiência de perder alguém que amamos com essa doença tão medonha, tão terrível, e que segundo a medicina ainda vai matar muita gente nos próximos tempos. A ciência hoje sabe. O que causa o câncer ela não sabe ainda, mas ela sabe que são as células do próprio corpo trabalhando desordenadamente dentro do organismo. Aliás, o princípio do vírus do HIV cria mais ou menos isso. É essa baderna, é essa desorganização. No caso do vírus do HIV, o organismo depois não consegue identificar um invasor como inimigo e alia-se a ele, torna-se amigo, torna-se coleguinha dele e leva a doença para dentro do corpo. Com o câncer acontece isso. As células boas, por isso que é difícil vencê-lo. E por isso que os efeitos das terapias, radioterapia, quimioterapia e outras similares, são efeitos muito danosos. Porque para matar essa célula doente, mata um monte de células boas que estão ao redor. E às vezes mata células vitais, células importantíssimas, e o organismo não tem como se restaurar. Meus irmãos, o que a ausência do Espírito Santo faz no nosso coração, na igreja sim, não foi à toa que o padre
convidava os senhores bispos, os senhores padres religiosos e leigos a que não tenham medo de se abrir ao Espírito Santo. Na igreja, sim. Muitas dessas badernas da igreja, de pedofilia, de quantos de nós sacerdotes que estamos vivendo no pecado, quantos de nós sacerdotes que não rezamos mais, quantos de nós sacerdotes que perdemos o sentido do sacerdócio, perdemos o sentido do sagrado, do sacerdócio do outro e do nosso também. Essa baderna, ela é consequência do fechamento à ação do Espírito Santo de Deus. O que o fechamento ao Espírito Santo faz, e aliás quem usou essa linguagem não fui eu não, foi Sua Santidade João Paulo II, que está no céu, que escreveu na encíclica Dominum et Vivificantem. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Pense no conteúdo da pregação do Padre Jonas hoje de manhã. Os ossos ressequidos, um vale de morte. Por isso precisou pedir sobre ele, pedir não, proferir um oráculo sobre ele. Vem Espírito Santo. Porque a igreja definiu isso no ano 300 e pouco, 400. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Por isso o Papa usou essa expressão em latim, Dominum. Dominum é de dono, Senhor. Dominum et vivificantem, que traduzido para o português é o Senhor que dá a vida. Ora, se eu fecho-me ao Senhor que dá a vida, qual é o contrário de vida? É óbvio. Sua Santidade João Paulo dizia na Dominum et Vivificantem, quando uma pessoa se abre ao Espírito Santo, citando Gálatas 5,16 seguinte, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne, e aí ele retoma Romanos 8, são contrários aos desejos do Espírito. O Papa diz, quando a pessoa se abre ao Espírito Santo, ela produz os frutos do Espírito. Amor, paz, doçura, mansidão, temperança, alegria, fidelidade, entusiasmo, tudo aquilo que nós buscamos e queremos. Mas, diz o Papa, e aí é algo novo, algo que você não vai encontrar em nenhum outro documento da igreja, foi uma contribuição original de João Paulo II. Quando São Paulo fala nas obras da carne, em Gálatas 5, 21 seguintes, quando São Paulo, aliás, 16 seguintes no 21 que ressalta isso, quando São Paulo fala em obras da carne, nós podemos entender como se fosse uma coisa passiva, como se fosse só uma ausência. Mas João Paulo, ao falar em frutos da resistência, como contrários ao fruto do acolhimento ao Espírito, João Paulo está colocando na visão de São Paulo que é de fato algo ativo. É muito mais terrível. Não abrir-se ao Espírito Santo gesta dentro de nós uma resistência ativa. Vou falar sobre esse tema na missa hoje à tarde. Uma resistência ativa ao Espírito Santo. O que significa uma resistência ativa ao Espírito Santo? Aquilo que Jesus já tinha afirmado: quem não está comigo está contra mim, quem não é a meu favor é contrário a mim. Jesus já colocava isso. Essa resistência ativa gesta os frutos da resistência. E aí sim, João Paulo elenca aqueles pontos que São Paulo elenca no capítulo 5 de Gálatas, que é o que nós estamos experimentando. Essa baderna que há no mundo, em todas as áreas, religiosa, já citei, questão da igreja. Mas pior no religioso, citava ontem a questão da nova era, das falsas doutrinas, da enganação, que está levando um monte de gente para os quintos infernos, porque ensina uma teologia da prosperidade, brincando inclusive com coisa séria, por exemplo, feito o dízimo. Gente fazendo troca, paga o dízimo que você vai receber essa graça de Deus. Isso é um absurdo, isso é um disparate. Com Deus não se negocia. Essa baderna que se instala no campo religioso, meus irmãos, não fica só no campo religioso.
O ser humano fechado à ação do Espírito Santo é uma bomba atômica ambulante, que vai espalhando desgraça por onde passa. Vocês acham que Adolf Hitler não foi tecido no seio de sua mãe pelo Pai Eterno? Vocês acham que a mãe do Adolf Hitler, quando ficou grávida dele, não ficou feliz da vida, feito o dia que a senhora se engravidou do seu filho? Do mesmo jeito que a mãe de João Paulo II, ou de Joseph Ratzinger, ficou feliz da vida. De Santa Teresinha, com certeza a mãe de Stalin, a mãe de Mussolini, a mãe de Hitler, ficou feliz da vida quando ficou grávida, porque era o Espírito Santo agindo. Ele é o dedo de Deus, o Espírito Santo é o dedo de Deus. Cada vez que a Bíblia falar que Deus põe a mão, significa que Ele põe a mão através do Espírito Santo. O Espírito Santo, dedo de Deus, teceu no seio materno o menino que depois veio se chamar Adolf Hitler. Adolf Hitler foi projetado por Deus, foi pensado por Deus, segundo Efésios, desde antes de toda a eternidade. Leia o primeiro capítulo da carta aos Efésios. Lá diz que Deus, antes da criação do mundo, pensou obras boas para o Léo, para o Jonas, para você, para o Adolf Hitler realizar. Antes da fundação do mundo. As obras que Deus preparou para que nós as realizássemos antes da fundação do mundo. Deus projetou coisas lindas e maravilhosas para Adolf Hitler. Deu uma inteligência espetacular para ele. Deu uma coragem espetacular, uma força espetacular, uma inteligência que basta você ler o livro dele, Mein Kampf, A Minha Luta, que você vai ver que inteligência tinha esse homem, que perspicácia tinha esse homem, que audácia tinha esse homem. Esse homem tinha muitos dons do Espírito Santo. Aliás, sou capaz de dizer que poucos homens do mundo tiveram tantos dons do Espírito Santo feito Adolf Hitler. Mas usou esses dons fechado ao Espírito. E o que aconteceu? O mundo até hoje está sofrendo as consequências do instrumento de inferno, do instrumento de demônio que foi o senhor Adolf Hitler para a história. Ele tinha dons, ele tinha talentos. John Lennon, que homem espetacular, que dom espetacular. Eu fico imaginando a alegria do pai, o dia que ele nasceu, no 9 de outubro, quando Deus o gestou para a vida e colocou nele o talento para a música. Que coisa espetacular. Imagine a alegria de Deus quando derramou o Espírito Santo sobre John Lennon. O amor com que Deus o amou na sua infância, quando ele perdido, abandonado, fechado em si mesmo, Deus foi lhe dando dons e talentos. Imagina que dom maravilhoso Deus colocou em John Lennon. E usou para quê? Elvis Presley. E usou para quê? E assim, quantos homens e quantas mulheres maravilhosas, que o Espírito Santo está tão forte no seu corpo, templo do Espírito Santo, que você olha para o corpo de uma mulher dessa e fica extasiado diante de tanta beleza. Dói os olhos da gente. Algumas também dói pelo contrário. Você vira o pés lá. Será que a beleza física não é um dom do Espírito Santo? Que é isso? Quem entendeu o que eu falei do Pai ontem, entendeu. É reflexo, a beleza física, a beleza de um homem, a beleza de uma mulher, a força, o vigor físico, é dom do Espírito Santo. Mas essa pessoa usa para quê? Ou vocês acham que Deus só chama gente feia para segui-lo? Quem fala uma imbecilidade dessa, nunca viu um retrato de Teresinha de Lisieux, a padroeira das louras. Sim, o cabelo dela está lá. Em Lisieux eu vi. Ela era loura.
E não tinha nada de burra. Muito pelo contrário. Doutora da igreja. As louras de hoje deviam de tê-la como modelo. Uma mulher linda. Teresa d'Ávila. Gente, a primeira vez que Teresa d'Ávila foi morar num convento, num mosteiro, foi porque o pai estava preocupado com a sua salvação. Porque a Teresa era d'Ávila. Por isso é o Teresão. Teresa era linda. Os seus biógrafos dizem que quando ela botava um vestido que era da mãe, a mãe era uma mulher muito culta, uma mulher muito fina, uma mulher muito importante, ela era de família nobre. Está certo que a nobreza da família dela, pro lado paterno, foi meio comprado lá na Espanha naquela época. Mas era uma mulher importantíssima. Quando ela entrava no salão de baile, a homaiada ficava com os olhos batendo palma. Porque Teresa d'Ávila era um espetáculo de mulher, de uma feminilidade, aquela cintura fina de espanhola, né? Tanto que teve um árabe lá que falou: daria metade do meu reino se eu pudesse ver o joelho seu. O que o senhor falou? Ver o meu joelho? Está aqui. Eu quero abrir um Carmelo aqui. E abriu. Uma mulher linda. E usou da beleza para quê? Inclusive para atrair possibilidades de levar a reforma do Carmelo. Uma mulher que tinha, olha, não tenho medo de dizer que tinha a sensualidade à flor da pele. E a sensualidade é dom do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou em nós essa capacidade de atrair, de mostrar a beleza que é de Deus. Por isso que quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais bonita ela vai ficando, ela vai melhorando. E o contrário também, quando a pessoa se afasta de Deus, vai ficando deformada, escangaiada, engruvinhada. Vai ficando feia. Teresa d'Ávila é uma mulher linda, uma mulher maravilhosa. Você já viu, por exemplo, fotografia feia de Francisco de Assis? Canalizou a sua sensualidade, canalizou a sua... Clara de Assis, que menina linda, maravilhosa, que corpo espetacular. Mas canalizou, deixou que o Espírito Santo passasse pelo seu corpo. Veja se vocês percebem em alguns desses exemplos que eu estou dando. De Adolf Hitler a Teresa d'Ávila. Passando por Teresinha de Jesus, por Francisco de Assis, por Maria Goretti, aquela menina que o seu assassino ficou louco diante de tanta beleza. Como é que uma menina daquele jeito podia ser tão linda daquele jeito? E mais linda ainda, porque soube guardar-se inteira. E quando a pessoa quer guardar-se inteira, aquilo que aconteceu com Maria Goretti acontece também com a gente. A pessoa ganha uma força de Deus. Humanamente falando, era impossível Maria Goretti, uma menininha raquítica pela sua idade, enfrentar um homem daquele tamanho. E no entanto ela teve força. Por quê? Meus irmãos, eu sinto em dizer para vocês uma coisa. Do mesmo jeito que Deus pensou em Adolf Hitler, e Deus amou Hitler, mas amou com amor infinito, porque em Deus não pode existir nada que não seja... Aliás, amor não, Deus continua amando Hitler até hoje. E por isso que todos aqueles que canalizaram a vida para o inferno sofrerão a eternidade inteira. Eu não sei se o Hitler está no inferno, não sei. A igreja nunca falou isso. A igreja nunca falou que alguém estivesse no inferno. No céu a igreja fala, porque essa tem que ser a especialidade da igreja, pôr gente no céu. Se um escapulir e ir para o inferno, isso aí é uma derrota, mas paciência, entrega para a misericórdia de Deus. Mas a pessoa que vai no inferno, a sua dor continua tão grande, porque Deus continua amando. Deus projetou. Vocês imaginam quanta coisa Deus deve ter projetado para Adolf Hitler, através dele, chegar no coração do mundo. Um homem com aquela têmpera, com aquela coragem, com aquela inteligência, com aquela persistência, com aquela capacidade de vencer os obstáculos, de ir além, de lutar, de convencer as pessoas. Mas ele usou isso para quê? Para o mal.
como os grandes artistas usaram para o mal. Quando você vai na Capela Sistina, estive lá 20 dias atrás, 4 dias depois da eleição, 3 dias depois da escolha do Papa, eu estava lá, dentro da Capela Sistina, no lugar que ele foi escolhido para Papa. Gente, dói os olhos da gente se olhar para o teto daquela capela. Que coisa estupenda! Como é que um ser humano pode pintar um trem daquele? Que coisa de louco! E nós sabemos que Michelangelo e Leonardo da Vinci, esses dois grandes ícones da cultura, da escultura, da pintura, da arte, não eram homens muito santos, não. Mas deixaram o Espírito Santo passar por eles, não obstante a sua limitação e o seu pecado. E o mundo está lá e vê, e assiste aquilo, você fica estupefato. Meu Deus, como é que alguém pode ter feito um trem desse? Que beleza! Ah, Deus também pensou hoje, você imagina, no mundo com quase 7 bilhões de seres humanos, o que Deus não pensou? Não pensa lá longe não, pensa em você. Sabe, gente, um homem pode mudar muito uma sociedade. Eu estava em Israel ano passado e estive esse ano de novo. Para a Palestina, por exemplo, a morte de Arafat foi um bem enorme. Esse novo líder que está lá, inclusive estava aqui no Brasil numa reunião de cúpula, esse homem está pensando no bem do povo. Hoje você entra em Belém, Belém está bonita, está limpa, está organizada. Por quê? Porque tem um líder, porque tem alguém que pensa e que está canalizando. E não há dúvida, nós estamos muito próximos de um processo de paz verdadeira, de uma concórdia real. Por quê? Porque tem um homem, depende desses homens. Você imagina o que o Espírito Santo tinha na cabeça quando fez você? O que será que Deus tinha na cabeça? Quando pensou em você. Sabe aquilo que você talvez reclama dizendo que é defeito? Não é defeito, você não tem defeito nenhum. Ser humano nenhum veio com defeito de fábrica. Adquire os defeitos depois. O encardido faz questão de dar o defeito e ainda jogar a culpa em Deus. Essa é a especialidade dele. Aquilo que você acha que é defeito é dom, é talento que Deus deu em você para que você expanda, para que você, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, faça coisas lindas e maravilhosas, para que você nunca se conforme e vá se fechando, minimizando aquela coisa horrorosa que é a marca do mundo moderno. A marca do mundo moderno é a depressão, é o fechamento, é o aniquilamento do ser humano, de um ser humano apequenado. Mas por que apequenado? Porque não deixa se conduzir pelo Espírito Santo, não deixa fluir, não deixa passar por ele os dons e os carismas do Espírito Santo. E aí o que acontece? Volta no que eu dizia do Papa, na Domino et Vivificantem. Quando eu resisto ao Espírito Santo, não é pura e simplesmente uma resistência passiva. Não, eu só não deixo o Espírito Santo agir em mim. Não, meus irmãos. Quando eu não deixo o Espírito Santo agir em mim, quem age em mim é o Espírito encardido. Você não tem outra escolha. Hoje você precisará tomar nesse acampamento uma decisão. A partir da missa de hoje, qual Espírito eu quero que continue conduzindo a minha vida? Porque alguns de nós aqui já sabemos muito bem os estragos que o Espírito encardido fez em nós, porque nós resistimos ao Espírito Santo. Porque nós nos fechamos, nós não deixamos o Espírito Santo passar por nós e chegar no mundo. A pessoa fechada em si é feito um mar morto, morre. Não tem para onde doar, não tem para onde entregar, não tem para onde partilhar. Morre e mata o que está ao seu redor. E aí nós já vamos encontrando respostas dolorosas, mas reais, para as desgraças que existem no mundo. É triste, mas é verdade. As desgraças que existem no mundo são consequência do fechamento ao Espírito Santo de Deus.
Isso que é o terrível. Histórico. Vem de quanto tempo? Quantas pessoas estão sofrendo hoje ainda em consequência da bomba atômica? As consequências vão para o ar, gente. O ser humano, sem o Espírito Santo, está escangalhando com a natureza. E a natureza não perdoa nunca. Tudo que fizermos de errado contra a natureza, nós vamos colher de volta. O ser humano, para poder... Eu penso no meu conforto. Eu quero construir uma casa. Eu vou lá e derrubo as árvores. Derrubou? Casa não realiza fotossíntese. Casa não tem como trazer a você a purificação do ar. Muito pelo contrário. Então, dane-se agora. Com tantas enfermidades de pulmão, de respiração, asma, bronquite, por companhia limitada. Mas a hora que eu corto uma árvore, eu não estou pensando. Aliás, se a pessoa pensasse no resultado, nunca plantaria determinadas árvores. Você acha que aquele cara que plantou aquela oliveira que está lá, foi testemunha de Jesus faz 2.500 anos? Ele pensou no resultado, que daqui 2.500 anos ia estar dando fruto? Se cada um só pensasse em si como o mundo moderno faz, nós nunca na vida iríamos chupar uma manga natural. O mundo não conheceria o mogno, porque o mogno leva 400 anos para ser maduro, para ficar pronto. E aí você vai lá com a motosserra e... Por isso que o mundo moderno é o mundo que gosta de plantar eucalipto, que cresce em 15 anos, já dá de cortar, e daí mais 5, 6 anos já corta de novo, isso aí dá lucro, isso daí, isso daquilo, blá. O mundo não pensa nos outros. A questão da ecologia tem a ver com o batismo no Espírito Santo. A natureza geme e sofre, esperando a redenção do ser humano. E nós vamos entender na missa hoje, Pentecostes é a concretização da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma íntima relação entre aquilo que Jesus ensinou no cenáculo de Jerusalém, na quinta-feira santa, aquilo que ele realizou na sexta, sábado e domingo, e aquilo que ele realizou em Pentecostes. Vou falar sobre isso hoje à tarde. Essa concretização da graça de Deus, que precisa passar por nós. Aí eu vou lá e corto a árvore, quebro o galho da árvore, jogo sujeira no chão, não estou nem aí. Você já pensou? Basta vir aqui na Canção Nova depois de um acampamento desse e olhar o que ficou no chão. Porque a pessoa não está nem aí. Você vê carro com o Cristo enorme no vidro, com agora tem um tercinho pendurado assim, bonitinho, com Jesus não sei o que, Jesus é o Senhor, e o sujeito abre o vidro e joga o papel de bala para fora da janela. E fala que Jesus é o Senhor. Pensa. Ah, mas o que tem, padre? O que tem a ver jogar um papel de bala ou de chiclete ou um palito de sorvete ou um toco de cigarro com a minha fé? Tem, que o vento vai levar isso aí, vai entupir o bueiro. A chuva vem, vai dar enxurrada, vai dar enchente, vai entupir a casa e você vai brigar com o prefeito. Mas foi você. É consequência. Quando nós perdemos essa consciência espiritual, nós perdemos essa consciência espiritual em relação ao mundo. Nós estamos produzindo doenças horrorosas, doenças terríveis. Mas o mundo não vai nas causas. Escrevi sobre isso no livro Saborear a Vida. O mundo não quer ir nas causas dos problemas. Eu quero arrumar um tapa-buraco. Eu não quero esforço, eu não quero luta, eu não quero garra. Eu quero arrumar um tapa-buraco, eu quero resolver esse meu problema. Eu quero um anestésico. Tem gente que acha que o Espírito Santo é anestesiante. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo é dínamos, é força que leva a pessoa à explosão, à luta. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser batizado no Espírito Santo, tem que estar disposto a ser uma pessoa que não cruza os braços. Olha as consequências do fechamento ao Espírito Santo na natureza. Na camada de ozônio, o mundo olha para a questão da água hoje. Meu Deus do céu, esse será o grande problema do ser humano nos próximos 20 ou 30 anos.
Porque nós desperdiçamos água, nós sujamos a água, nós não cuidamos da água. E o Espírito pairava sobre as águas. Por que será que quando Jesus fala do Espírito, o Evangelho de ontem, ele usou essa imagem linda da água? Porque a água cai sobre todos. Agora, o que eu faço com ela? Quando a gente viaja para um país seco feito Israel, a gente entende como eles valorizam a água. Não desperdiçam água de jeito nenhum. Na época de Jesus ninguém desperdiçava água. Lá em Nazaré há uma vilazinha chamada Nazaré Village. Eles estão fazendo uma grande pesquisa da época de Jesus. Mostra direitinho como é que fazia as pedras para canalizar a água da chuva, para filtrar, para cair no poço, para a pessoa usar aquela água. A água era um valor espetacular. Quando Jesus usou a imagem da água para o Espírito Santo, ele estava querendo mostrar exatamente isso. A chuva cai sobre tudo igualzinho, mas conforme a gente cria resistência para a chuva, nós transformamos a chuva num bem ou num mal. As plantas sempre sorriem quando chove. As plantas brincam com a chuva. Começa a chover, você olha para o galho de uma árvore, ele começa a dançar, abanar a mão para a chuva, ele começa a cantar, vem, 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 Espírito Santo. A natureza canta. Os passarinhos voam e pulam, os marrecos, os gansos, a pataiada lá em casa faz uma festa danada. Eles já moram na água, mas quando chove, eles levantam a asinha assim, os patos limpos. Pato é um bicho mais inteligente que tem, hein? Tanto que vem com os dedos grudados para não usar aliança. O pato é o bicho mais inteligente que tem no mundo. O bicho mais fantástico que tem no mundo. Ele lava embaixo do sovaco assim, pula, e canta para lá, canta para cá. A natureza vibra com a chuva. Mas o ser humano, porque encheu tudo de cimento, de concreto, de asfalto, e não deixou lugar para a chuva penetrar a terra. O ser humano constrói essas casas na beira das cidades aí, esses barracos. Padre, como é que Deus permitiu que aquela chuva desbarrancasse lá naquele barranco e matasse 30 pessoas? Foi Deus por acaso que construiu a casa para ir lá? Não obedecer a palavra, diz: construa a casa sobre a rocha, porque vai cair a chuva, vai vir a enchente. Jesus falou. Não obedece. Na hora de construir a casa, não obedece a palavra. Aí a casa cai e briga com Deus. E sabe quando você briga com Deus, o que ele faz, né? Racha o bico de dar risada. Deus põe a mão na cintura, fala: mas sua anta, eu ensinei, por que não fez, sua besta? Nós nos fechamos ao Espírito Santo. Agora, a gente só se preocupa com o problema quando ele chega perto da gente. Eu não vejo nem nos grupos de oração, nem nessas caixinhas de pedido. Pode abrir isso aí, um por um, e ler. Eu como as que tiver. Se aqui tem, a não ser que o padre da África tenha escrito, se aqui tem um pedido pelas vítimas da fome e da miséria na África. Não, aqui está assim: ô Senhor, cura minha mãe. Ô Senhor, dá emprego para o meu marido. Ô Senhor, arruma isso para mim. Ô Senhor, eu quero trocar o meu carro. Duvido se tem um pedido aí das vítimas do tsunami. Duvido. Quem escreveu pode levantar a mão, que eu acho e como. Inclusive como a cesta junto, que já vai pelitando dentro. Não. Cada um só se preocupa consigo e vai deixando um rastro de inferno por onde passa. E o triste é que isso vai se concretizando em coisas com pessoas inocentes. Meu Deus. Uma burrada de um pai, de uma mãe. Vocês leiam qualquer livro que tiver sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis. Livro sério. Por acaso existe alguma DST que surgiu do nada? Não.
surgiu da infidelidade. Gonorreia, gonococos. O ser humano usando, no caso mulheres, usando cachorro para se satisfazer. A zoofilia. Coisas mais... Eu estou dando um exemplo bem simples assim. É bem simples sim. É muito mais comum do que você pensa. É só olhar para o mundo e ver o resultado. Então, na hora que a gente faz as burradas, a gente não pensa que eu estou fazendo essa burrada aqui, que vai refletir lá. No meu filho, no meu neto, no meu bisneto. Porque tem essas doenças genéticas. Quando a gente vai no médico e faz o exame de sangue da gente lá, e o açúcar está meio alto, ele fala, mas o seu pai era diabético, seu avô, passa. Coitado do meu bisavô, nem lembra que andou fazendo umas bobagens lá, e eu tenho doença, no meu osso, na minha pele, no meu sistema respiratório. Ah, mas por que é que Deus não impede essa doença de adiante? Quer dizer, o ser humano é uma anta tão grande quando ele se fecha ao Espírito Santo, que ele, nas coisas dele, quer ser livre. Os resultados positivos da sua vida, ele quer ser aplaudido. E os resultados negativos, ele quer que Deus dê um jeito de resolver. Volte para Deus. E eu tenho visto uma coisa muito linda. Quando a pessoa volta-se para Deus, mesmo que tenha essas consequências terríveis no seu corpo, mesmo que tenha uma doença incurável, essa pessoa torna-se um instrumento lindo e maravilhoso de graça para aqueles que estão ao seu redor. Porque Deus tem capacidade de transformar qualquer mal num bem. Eu vou dizer uma coisa com muita clareza a vocês. Nunca encontrei a mãe de um filho excepcional perguntar para mim, por que meu filho nasceu assim? Nunca. Eu encontro vizinho perguntando. Porque quando uma mãe de um filho excepcional escuta pela primeira vez, talvez depois de 8 ou 10 anos, ele falar, mamãe, pergunta para ela se ela trocava com um filho que não fosse autista, excepcional. Pergunta. Paralítico. Pergunta para a mãe que tem um filho na cadeira de roda, que nasceu, que teve uma paralisia. Quando ele lá com 11, 12, 13 anos de idade, está jogando basquete no time da cadeira de roda, e vira aquela cadeira de roda, e torce aquela cadeira de roda para todo lado. Pergunta para ela. Pergunta para a mãe do Clodoaldo, se ela questiona que o Clodoaldo teve essa deformidade, essas enfermidades todas. Aliás, se não fosse isso, ele não traria para o Brasil 6 medalhas de ouro e 1 de prata na Paralimpíada. Pergunta. Eu vejo gente questionando o sofrimento dos outros na teoria, mas nunca passou pela experiência do sofrimento. E não passou porque não tem têmpera para aguentar. Sua Santidade, o Papa Bento XVI dizia há poucos dias, a vida é dura sim, mas nós não fomos feitos para as coisas moles. Nós fomos feitos para vencer. Não confunda batismo no Espírito Santo com moleza. Não confunda batismo no Espírito Santo com apatia. Não confunda batismo no Espírito Santo com egoísmo e egocentrismo daquela pessoa que só pensa em si mesmo. Não. Eu tenho visto os questionadores, sim, do sofrimento teóricos. Gente que faz esses questionamentos sentado num laptop dentro do seu escritório. Esses são especialistas. Aliás, eu tenho medo de quem tem resposta para os problemas dos outros. Mas quando chega na hora de arregaçar as mangas, é alguém que vai sempre pedindo licença, que vai se afastando, que vai saindo, que vai tirando o corpo fora, porque é um molengão.
E o Espírito Santo não pode encher uma pessoa molenga, porque se ele encher uma pessoa molenga, ela vai tornar-se mais molenga ainda. E o Espírito Santo não pode permitir que uma pessoa se torne mais molenga ainda. O Espírito Santo potencializa o material que eu lhe dou, que eu lhe ofereço, os dons que eu dou, os dons humanos. Gente, que coisa espetacular! O batismo no Espírito Santo vem nos mostrar que Deus não criou o mundo como se fosse um inimigo. O homem não é adversário de Deus. Deus não criou o ser humano para ser adversário, não. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus para ser parceira de Deus. E só será um bom parceiro, uma boa parceira de Deus, se tem o Espírito Santo. Ora, qualquer pessoa que mora na roça sabe que se você for colocar uma junta de boi para puxar um arado, por exemplo, você não pode colocar um boi grande e ao lado de um boi pequenininho, que aí a canga fica torta e a junta de boi fica igual o Dunga no acampamento do PHM, andando, né? Não sai do lugar. Para você pegar uma junta de boi, você tem que colocar 2 bois, mesmo tamanho, mais ou menos. Como Deus quis fazer parceria com... Olha como Deus é inteligente. Nem se eu tivesse criado Deus, eu teria criado tão inteligente assim. Como Deus quis fazer parceria com o ser humano. Acontece que Deus é imensamente grande, todo poderoso, criador do céu e da terra, e nós não passamos de uma gota no oceano. Então ia dar uma canga descomunal. Imagina colocar uma canga na pequenez do Padre Léo com a grandeza de Deus. Não ia dar em nada. Como Deus não pode se abaixar mais do que ele já se abaixou, porque ele foi aos infernos para salvar a humanidade, o que ele fez? Depois que ele desceu na terra, por isso que Jesus falou, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Jesus desceu ao nível do humano, ao mais fundo do humano, para salvar lá na raiz, e derramou o Espírito Santo. Para quê? Para que o ser humano crescesse e ficasse enorme, a ponto de poder ser parceiro de Deus. Você só poderá ser parceiro de Deus quando, esvaziando-se do humano estragado, versículo 14 que nós estamos meditando, deixar o Espírito Santo levantar você. E é isso que o Espírito Santo faz. Olha o que era Pedro antes de Pentecostes. Pedro antes de Pentecostes negou Jesus 3 vezes, diante de uma escrava. E depois de Pentecostes, Pedro está lá, fazendo um discurso, metendo o dedo na cara. Esse Jesus que vós o mataste. Se eu estivesse lá, eu ia levantar o dedo e falar, dá licença. Ô senhor Pedro, eu queria saber por acaso se foi eu que neguei o Senhor 3 vezes. Alguém fez isso? E por que não fez? Porque o Espírito Santo havia levantado Pedro. E agora Pedro estava grande porque estava cheio do Espírito Santo. E quando a gente fica grande no poder do Espírito Santo, o que aparece são os frutos do Espírito Santo através de nós. Mas de modo humano. Deus age, isso significa o batismo no Espírito Santo. Deus age no humano, através do humano, de modo humano. Muitas e muitas vezes nós queríamos uma intervenção de Deus de forma extraordinária. Mesmo as intervenções extraordinárias de Deus precisou de um homem, de uma mulher. Gente, para entrar na terra prometida, Deus precisou da ajuda de Raabe, uma prostituta, que abriu a porta da sua casa. Então abra a porta do seu coração. Se Deus entrou na terra prometida pela porta aberta da casa de Raabe, quanto mais Ele não pode entrar na sua família pela porta aberta do seu coração. Mas aí preciso fazer o que João Paulo lhe pedia: escancarai as portas do coração ao Senhor. Abri as portas do coração ao Senhor. Nós vamos entendendo então que quando deixamos-nos conduzir pelo Espírito Santo, nós somos instrumentos de cura também para essas situações difíceis.
Nós vamos descobrindo, até mesmo no pecado e nas consequências do pecado, um impulso para a vitória de Deus em nós e através de nós. Nós vamos colocando até mesmo as nossas limitações a serviço da construção do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Quando você abre-se ao Espírito Santo, e essa abertura, repito o que eu já falei ontem, ela precisa ser consciente, ela precisa ser uma decisão. Por isso que você precisa purificar aquilo que está estragado no seu coração, que leva você, nós vamos meditar, já disse sobre isso hoje na missa da tarde, que leva a pessoa a fechar-se em si mesma, e aí não tem como deixar o Espírito Santo agir. Ora, pode chover um monte aqui, não vai molhar-nos, pois tem aqui um zinco, uma lata aí, tem um telhado. A mesma coisa acontece. O Espírito Santo está sendo derramado sobre sua família, o Espírito Santo está sendo derramado sobre sua casa, o Espírito Santo está sendo derramado sobre você, o Espírito Santo está sendo derramado sobre o seu corpo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua sexualidade, o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua inteligência. Mas existe uma barreira. Que barreira é essa? Só você pode dar essa resposta. Jesus nunca deixou ninguém condenar ninguém. Jesus nunca deixou ninguém julgar ninguém. Você não pode julgar nenhuma pessoa, porque só você pode responder. E digo mais, você sabe a resposta. Quando uma pessoa diz assim: padre, eu não sei por que isso me acontece, normalmente está mentindo, porque sabe. Só que, meu Deus, como seria bom a gente poder pecar e não experimentar as consequências do pecado. Como seria bom a gente poder viver de qualquer jeito e não experimentar as consequências dessa vida de qualquer jeito. Mas isso não é bom. É por isso que Deus não pode atender nossa oração. Muitas vezes Deus não atende a nossa oração porque o que nós estamos pedindo, Deus não pode atender. Vamos pegar um exemplo de coisa santa. O que foi que Bento XVI disse sobre a sua oração no conclave? Ele disse: quando eu percebi que a guilhotina, olha a expressão que ele usou, guilhotina quando solta não tem o que segura mais. Quando eu percebi que a guilhotina estava próxima a mim e vindo na minha direção, ou seja, quando ele percebeu pela contagem dos votos, e ali era com certeza o segundo escrutínio, porque no terceiro ele já foi eleito, de um sinal muito claro também, de que o Espírito Santo sabia o que queria, e que os cardeais que ali estavam, graças a Deus, estavam abertos ao Espírito Santo. Então eu acredito que é no segundo escrutínio, quem sabe no final do primeiro dia de conclave, ele disse que quando ele percebeu que aquela guilhotina estava próxima e vindo na direção dele, ele fez uma oração a Deus. Qual foi? Senhor, que não seja eu. Isso ele disse. E disse isso para os alemães que estavam lá visitando no segundo ou terceiro encontro dele em público como Papa. E disse: o Senhor não ouviu a minha oração. E Deus podia ouvir essa oração? Ele estava pensando ali, quem sabe, com os critérios humanos. Mas eu tenho 78 anos de idade. Quem sabe, eu pelo cargo que eu exerci, vou ter resistência desse ou daquele setor. Vai ter umas antas, inclusive lá no Brasil, que vai escrever umas bobagens no jornal. Talvez ele estivesse pensando assim com o humano. Quem sabe fosse interessante que fosse um mais novo. João Paulo I, quando ficou Papa, tinha 67 anos. Jovem, ficou 33 dias como Papa. Aquilo que ele, um homem santo, que já tinha sido escolhido, lembra da missa de ontem? Sinal, quando ele ficou de pé e o Papa ficou em pé. Ele já tinha sido escolhido fazia tempo. Quando o Papa foi chamá-lo, veja, Deus está usando João Paulo também para isso. Quando João Paulo foi buscar esse cardeal alemão e o colocou como
num cargo tão importante para dirigir um organismo da Santa Sé, responsável pela doutrina, a congregação para a doutrina da fé e a defesa da fé, o Espírito Santo já deve ter batido palma. João Paulo, você é bom mesmo, hein? Além de você responder sim, você já está engatilhando o próximo. Ei, meninão, bicho bom. E Jesus olhou e falou: é a cara do Pai. Pronto. Deus não podia ouvir essa oração. Quantas vezes Deus não pode ouvir a nossa oração, porque nós estamos pensando com um critério humano, ou um condicionamento humano, ou até mesmo um critério de pecado. Você imagina que Adolf Hitler deve ter rezado: Senhor, dá-me força para destruir mais gente. Dá-me coragem, Senhor, que eu preciso matar muitos inimigos, Senhor. Ó, Senhor, aleluia, Senhor. É em Teu nome, Senhor, que eu quero estraçalhar muitas pessoas. É em Seu nome, Senhor, que eu quero matar mais um pouco de judeu, porque os judeus mataram o seu filho, eu vou matá-lo. Eu podia usar até uma imbecilidade, e pior que tem gente que usa. Gramsci, uma anta italiana que viveu não sei quanto, não me interessa nada da vida do Gramsci, e nem daqueles que seguem as suas ideias, dizia: eu vejo nas bandeiras vermelhas dessa praça o sangue rubro de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava falando isso em relação ao comunismo. E aliás, no livro Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler, ele diz: eu me inspiro em Jesus Cristo. Hitler, está escrito no livro dele. Como dizia um colega meu no original russo, ele acreditava que Adolf Hitler, por causa da Rússia, era russo, e a coisa ficou russa mesmo. Ele escreveu isso lá. Então, quantas vezes a nossa oração, ela não tem nexo com o Espírito Santo, porque nós estamos com critérios de homens, de mulheres, pensando pequenininho. Hoje, meus irmãos, hoje você precisa tomar uma decisão. Que espírito eu quero que ao final desse acampamento hoje, quando eu receber a bênção final da missa das mãos do Padre Jonas, a bênção solene de Pentecostes, hoje eu preciso tomar uma decisão. Que espírito eu quero que continue alimentando a minha vida? E você já sabe. Se a sua resposta for o Espírito Santo, e eu vou tentar convencê-los para essa resposta hoje na missa. Se a sua resposta é Espírito Santo, você já sabe. Você precisa eliminar umas células cancerosas que tem na sua alma, nos seus pensamentos, no seu guarda-roupa, no seu quarto, na sua casa. Senão não tem jeito. E se infelizmente, Deus o livre guarde, você optar por continuar deixando-se conduzir pelo encardido, já sabe as consequências. O mundo está colhendo as consequências da resistência ao Espírito Santo. Peça, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te suplico hoje uma graça muito especial para a Santa Missa dessa tarde. Eu suplico hoje a graça de querer ser batizado no Espírito Santo. Eu peço hoje, Senhor, a graça de tomar uma decisão, de hoje abrir-me à experiência dessa nova efusão do Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, pedindo a graça dessa decisão, eu já peço a força do Espírito Santo para executar essa decisão dentro de mim. Muitas e muitas vezes, ó Pai, até consciente ou inconscientemente, eu resisti ao Espírito Santo. E porque eu resisti ao Espírito Santo, Pai, eu colhi na minha vida, e estou colhendo em minha vida, os frutos da resistência. Esse espírito de infidelidade à Tua palavra, esse rancor que toma conta do meu coração, esse desânimo, esse espírito de adultério, de infidelidade às Tuas normas, esse espírito de rebeldia à Tua palavra.
Pai, eu estou colhendo os frutos da resistência na minha vida. Impureza, mentira, palavrões, doenças físicas. Pai, eu estou colhendo hoje frutos da resistência em meu corpo. Nessa enfermidade física, nessa doença nos meus ossos, no meu sangue, nesse vírus que eu deixei entrar em mim, em consequência do meu espírito de prostituição. Senhor, eu estou colhendo hoje as consequências de uma alimentação errada, porque não me deixei conduzir pelo Espírito na hora de comer, comi demais, me viciei em comida, e hoje sofro as consequências na obesidade, e as consequências que essa enfermidade gerou no meu corpo, desregulando os açúcares, as gorduras do meu corpo. Espírito Santo, eu estou colhendo hoje as consequências da resistência no relacionamento da minha família, e por isso na minha casa tanta coisa está errada. Nós estamos nos transformando nesses ossos ressequidos. Mas hoje, Espírito Santo, hoje eu estou tomando uma decisão. Eu quero ser mergulhado na tua graça. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu suplico hoje, mergulha-me no Espírito Santo. Derrama sobre mim, sobre minha casa, sobre minha cabeça, sobre meus pensamentos, minhas ideias, meus olhos, meus ouvidos, todo o meu ser. Derrama o Espírito Santo. Que aconteça de fato hoje essa nova efusão do Espírito Santo em minha vida e em minha história. É o que eu estou me preparando para que aconteça hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor deseja. Eu sei que esse é o seu projeto. Eu quero realizar as boas obras que o Senhor preparou para mim antes da fundação do mundo. Pai, eu quero transformar até mesmo as doenças, os sofrimentos, numa porta de entrada para a sua graça. Hoje, Pai, eu suplico o perdão e a misericórdia por todas as vezes que eu me revoltei, jogando em Deus aquilo que é culpa do demônio ou do espírito humano fechado em si mesmo. Hoje eu peço perdão e misericórdia, Pai, e preparo o meu coração para receber a nova efusão do Teu Espírito. Eu não me acostumei nas terras